pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio do Debenture e hoje a gente vai dar início ao primeiro módulo do nosso curso de SQL básico promovido pelo Debenture. Falando mais sobre o projeto, o Debenture ele é um projeto PIBIC Júnior que é custeado pela FAPEAL e a nossa finalidade é aprimorar a compreensão de vocês, seja aluno ou simples curioso, em relação ao banco de dados. Nós, ao todo, somos 10 monitores que estão disponíveis a maior parte do tempo para tirar a dúvida de vocês e fazer com que vocês compreendam com mais facilidade banco de dados, usando uma abordagem mais dinâmica, sabe? Aqui são os tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje. Primeiro, a gente vai para uma introdução sobre o que é SQL. Depois, nós vamos ver alguns termos que vocês vão usar bastante daqui para frente. E por último, vamos saber um pouco como vai funcionar o curso daqui para frente. A gente vai começar falando mais sobre o SQL no geral, dando uma introdução, falando sobre a utilização dele, o funcionamento e, por último, a gente vai saber um pouco sobre as vantagens e desvantagens a respeito do próprio SQL. O SQL é a linguagem padrão que a gente utiliza para gerenciar os bancos de dados relacionais, ou seja, aqueles que são organizados por tabelas, linhas e colunas. Mais para frente a gente vai tratar desses termos. Além disso, a gente tem essas informações aqui. O acrônimo SQL, que traduzido se torna Linguagem de Consulta Estruturada, depois de ter sido desenvolvido pela IBM, se tornou um padrão dentro da área de banco de dados. Com o SQL, a gente consegue criar e definir toda a estrutura do nosso banco de dados, além de conseguir realizar operações como recuperação, inserção, atualização e deleção de dados. O SQL também permite que a gente consiga controlar o acesso aos dados e, de certa forma, garantir uma segurança às informações que você vai armazenar. O SQL é dividido em diferentes linguagens, cada uma tem a sua finalidade específica. O DDL, por exemplo, é utilizado para definir toda a estrutura do banco de dados, ou seja, para criar, alterar ou excluir algum objeto dentro do nosso esquema. Alguns exemplos de comandos DDL são o create, que nós utilizamos para criar, o drop, para remover objetos que já existem, e alter, que nós usamos para modificar a estrutura dos objetos. O DML é responsável pela manipulação dos dados dentro do banco. Dentro deles são os comandos select, feito para consultar os dados da tabela, o insert, para adicionar novos registros, novas linhas, e o update, para modificar as linhas existentes. Além disso, tem o delete, que é utilizado para a gente remover esses registros. O DQL ele é utilizado especificamente para recuperar dados do nosso banco. O comando mais comum do DQL é o select, que realiza consultas para obter as informações específicas de interesse do cliente ou de quem estiver utilizando o banco. Sobre as vantagens e desvantagens do uso do SQL. Sobre as vantagens, a facilidade de uso, porque o SQL é uma linguagem bem intuitiva e se torna fácil de compreender. Padronização, o SQL é uma linguagem bem padronizada, isso quer dizer que os comandos e a sintaxe são bem parecidos quando a gente vai comparar a outros SGBDs, outros sistemas de gerenciamento de banco de dados. E na questão das desvantagens, nós temos a vulnerabilidade de segurança, porque assim como qualquer outra tecnologia, o SQL também está sujeito a vulnerabilidades. Como por exemplo, o ataque que nós chamamos de injeção de SQL, que permite com que hackers possam acessar dados sensíveis ou até comprometer a integridade do seu banco. E por último, a complexidade de consultas avançadas, porque consultas SQL complexas, especialmente aquelas envolvendo junções, subconsultas e outras funcionalidades, elas podem ser difíceis de entender e utilizar e também é complicado de otimizar essas funcionalidades. Isso pode levar a problemas de desempenho e dificuldade até na questão da manutenção do seu código SQL. Bom, sobre os conceitos e terminologias. Começando por esses três conceitos que se referem à estrutura básica de um banco relacional. A gente tem a tabela, que é a estrutura que organiza os dados de uma forma tabular, parecendo até uma planilha, e ela se consiste em linhas e colunas, onde cada linha representa um atributo específico dos dados,
e as linhas representam cada registro individual naquela tabela. Sobre os conceitos de chave primária estrangeira. A chave primária é um atributo ou conjunto de atributos que identifica exclusivamente cada registro em uma tabela, fazendo com que cada linha seja única. Ela garante a unicidade dos dados, né? Faz com que cada linha seja única. E em uma tabela, ela é usada como referência para estabelecer relacionamentos com outras tabelas. Sobre a chave estrangeira, ela é um atributo em uma tabela que tem relação com a chave primária em outra tabela. Com isso, ela cria meio que um vínculo entre as tabelas que permite que os dados de uma tabela se refiram aos dados de outra tabela. Ela serve para garantir a integridade referencial dos dados, que é importante no final das contas, para não ocorrer posteriormente de nenhum registro se referenciar a outro que não exista, que pode não existir. Pessoal, agora sobre os tipos de dados. No geral, nós temos tipos de dados para caracteres, números, data e hora e lógicos. O char é usado para armazenar strings de tamanho fixo. Então, quer dizer o quê? Quando você define uma coluna como char de tamanho 10, por exemplo, essa coluna vai sempre ocupar 10 caracteres, mesmo que o conteúdo inserido seja menor, mesmo que você for colocar algo menor do que 10 caracteres. Mas se você exceder o tamanho definido, ou seja, 10, ele vai ser cortado, o que a gente chama de truncado, né? Vai ser cortado. O varchar, ele é usado para a gente armazenar strings de tamanho variável, ou seja, ele se adapta conforme o tamanho do conteúdo que você vai inserir. Por exemplo, se você define uma coluna como varchar de 255, por exemplo, ela pode armazenar qualquer string com até 255 caracteres de comprimento. Sobre o text, ele é utilizado, não é tão utilizado, mas ele serve para a gente armazenar textos longos como documentos, descrições ou até algum comentário que seja muito extenso. Ele pode armazenar uma quantidade até que grande, bem grande de texto na verdade, sem necessidade de você especificar um tamanho máximo. O int, resumidamente, é usado para armazenar números inteiros. O float, ele é usado para a gente armazenar números de ponto flutuante de uma precisão simples. Ele permite a gente armazenar números reais, aqueles que a gente lembra na escola, né? Que nós conseguimos representar ele em forma de fração, com uma precisão até que limitada. Sobre o decimal, que normalmente a gente conhece como numeric, ele é utilizado para a gente armazenar números com uma precisão decimal exata. Ao contrário do float, por exemplo, o decimal ele armazena números sem nenhum arredondamento ou aproximação, o que o torna adequado para valores em dinheiro, por exemplo, o salário de algum funcionário, ou até outra situação que você possa exigir uma precisão exata. Só que nesse caso ele requer duas partes, né? O número total de dígitos e o número de dígitos após o ponto decimal. O date é usado para armazenar somente informações como o dia, mês e ano. Ele pode ser utilizado para a gente armazenar a data de nascimento de uma pessoa ou funcionária ou a data da criação de um registro dentro do banco, por exemplo. Sobre o time, ele é utilizado para a gente armazenar informações de hora, minuto, segundo e até frações de segundo, se eu não me engano. Ele pode armazenar o horário de início ou de fim de algum evento. O datetime ele combina os dois. Ele combina informações de data e hora em um único valor. Ele é útil quando é necessário armazenar tanto a data quanto o horário de um evento ou alguma transação. Por exemplo, ele pode ser utilizado para registrar o momento exato em que uma compra foi realizada em um sistema de comércio eletrônico, por exemplo. O tipo de dado Boolean ele é utilizado para armazenar valores que representam verdadeiro ou falso, né? Que a gente conhece como valores booleanos. No contexto de banco de dados, os valores booleanos eles são frequentemente usados para indicar condições de verdadeiro ou falso em alguma consulta ou alguma operação de lógica dentro do SQL que retorna algum valor que seja verdadeiro ou falso. Por último, pessoal, sobre a continuidade do curso,
nós vamos instalar o MySQL como um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Como nosso SGBD. E para isso, eu vou ensinar vocês como vocês podem instalar o MySQL Workbench, né? Que é a ferramenta necessária para a gente praticar banco de dados. E a aula de hoje se consiste nisso. Espero que vocês não tenham tantas dúvidas e se vocês tiverem, sanem elas com o nosso suporte, claro. E é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima aula.